tentar elucidar alguns questionamentos das pessoas. Mas eu havia cortado, acho que o apóstolo Frank ia falar alguma coisa quando a gente foi para o intervalo. A gente estava falando acerca do profeta, né? O Jesus até estava comentando aqui, se eu tiver a ideia que não existe profeta no século XXI, eu estou indo de encontro, eu contrariando a linha do raciocínio da Bíblia, que nos ensina que no final dos tempos haveria os falsos profetas. Seria injusto da parte de Deus encher de falso profeta a face da terra e não ter profeta. Ele na emenda. Então eu creio, e a gente tem que entender o que é o profeta e o que é o sacerdócio. Na verdade, existe o sacerdote, e nós somos sacerdócio eleito. Não é? A Bíblia diz que nós somos por herança sacerdote. Na época, o sacerdote era aquele que tinha a função de levar o clamor, a petição do povo, até como sacrifício no tabernáculo para Deus. O profeta era diferente. O profeta era aquele que recebia de Deus, né, a mensagem profética para entregar. E geralmente o profeta ele não é bem quisto. Lembra de João Batista? Morreu de cabeça, sem cabeça. Porque a mensagem de Deus nem sempre é muito agradável. Eu creio, eu não sei os irmãos, mas eu me considero profeta. Profeta é aquele que entrega a verdade nua e crua. Aquele quando Deus manda uma exortação, e eu já preguei em grandes catedrais que eu conheço alguns pregadores que de repente já me falaram, encaminhada, falaram assim para mim: rapaz, você é maluco, não prega assim não, cara, senão você fecha a porta. Você não volta mais lá. Eu acabei de ministrar agora, cheguei de viagem de Camboriú agora, fiquei 15 dias lá pregando, peguei numa igreja muito, né, requisitada lá, uma catedral, para não falar, né, sobre o nome do ministério, mas a mensagem que eu preguei não foi muito, foi a mensagem lá de João Batista. Mas o povo gosta. Entendeu? Foi a mensagem que eu ministrei, não me apresentaram como apóstolo por causa de quê? A gente não vai agredir a visão. Eu acho que vai muito pela visão. Né? Tudo é ministério. Um ministério, de repente, Deus dá uma visão, e eu acho que é necessário isso, porque nós somos chamados de corpo. Eu sempre cito isso: uma mão, os meus dedos são diferentes uma da outra. Então, o corpo de Cristo é isso. É para que uma pessoa se sinta bem na tua igreja e ela se sinta bem na minha igreja. Você vai encaixar como uma engrenagem de um motor. Então, eu vou ser sincero, aí falando com ele, eu fui levantado na Assembleia de Deus, né? Na verdade, a minha história foi assim: a minha família é toda batista, tradicional. Eu conheci Jesus dentro da Batista, né? E depois tive um período desviado, né? Há muitos anos. E eu fui no fundo do poço, eu sou ex-dependente químico, né? Fui traficante. E depois eu aceitei Jesus e retornei na Assembleia de Deus. Conheci o dom do Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo no altar da Batista tradicional, que foi uma coisa até engraçada no dia, entendeu? E daí para lá minha vida mudou, cara. Porque eu sentia que precisava de algo a mais. Eu não consegui ficar mais na Igreja Batista, não falando mal dos meus irmãos da Batista, mas eu precisava de algo a mais. Só que eu fui levantado na Batista, na Batista não tem profeta. Até tem, cara, até tem. Eles só não sabem fazer uso daquilo tudo que é a plenitude do Espírito Santo. E vamos ser sinceros, eu não vou falar assembleia, vou falar meio pentecostal. E dentro do pentecostal eu não estou sabendo fazer uso daquilo que Deus tem para dar. Estão passando do que Deus dá. Às vezes aí é o fato do profeta, porque as pessoas querem passar à frente de Deus. Deus está falando quando Deus não está falando. Deus diz e Deus não está dizendo nada. Entendeu? E é o que tem feito. Às vezes está agredindo o Pentecoste, que na verdade muita gente confunde o Pentecoste com o movimento, não é isso. Pentecoste é a dispensação da graça, é a festa da colheita, né? Chamado o Pentecoste lá de Sukkot, que era a festa da colheita, né? Então o Pentecoste, o que é o Pentecoste? O Pentecoste é o cumprimento. Eu tenho direito. Agora, se você vai revelar, se você vai ter um dom de profecia, se você vai ter a ciência da sabedoria da palavra, ou se você quiser, se Deus escolher, te vai te derrubar. Mas sabe o que eu penso também? Eu penso a questão, por exemplo, do profeta, que às vezes, por exemplo, o pastor Ciro Malafaia, eu acho que ele tem um chamado para exortar a igreja a nível nacional, até agora internacionalmente. Mas assim, eu acho que o profeta tem que ser aquele também que fala de coisas futuras, entendeu? Claro, com certeza. Então, olha, vai acontecer isso, vai dar assim. O profeta é um
igreja precisa se preparar porque vai vir um vento desse jeito. Então acho que o profeta, não é só exorta direções, mas que ele fala de coisas futuras também. Eu digo, na verdade, quando eu digo exortação, não é só exortação, que a profecia ela tem 3 funções: exortação, consolação e edificação. Quando eu digo exortação, porque é a área mais difícil de exercer. Amém ou não amém? Você exortar alguém, eu sou teu amigo, e Deus de repente me dá uma repreensão para te entregar, a gente bate numa enquete. Tipo, eu falo ou eu não falo? Eu entrego ou não entrego? E eu sou o tipo do profeta que você pode ser meu amigo, você pode ser meu patrão, você pode ser o que for. Aí está a diferença. Entendeu? Porque o profeta tem compromisso com a profecia e com Deus, e não com o homem. Essa é a diferença. Deixa eu levantar uma questão que eu acho que isso vai lidar com todas as, vamos dizer, nomenclaturas ou funções da qual nós estamos debatendo aqui. A gente está falando sobre pastor. Vamos falar um pouco sobre presbítero, porque presbítero é uma coisa que até eu tinha um entendimento diferente por questões denominacionais ou de igreja, né? Um presbítero, segundo a Bíblia, ou segundo eu consigo pesquisar, é um pastor, o cara tem que ser pastor. Primeiro, começa aí, é um pastor que tem experiência, ou seja, um pastor ancião chama-se presbítero. Não existe, pelo menos na Bíblia, pelo que eu li, presbítero que não seja pastor. O cara tem que... O requisito para alguém ser presbítero é ele é um pastor há muito tempo. Ou seja, não tem também pastor novo sendo chamado de presbítero. É uma coisa que a Bíblia deixa muito claro. Precisa ser ancião, precisa ter idade, experiência, para poder ser como se fosse uma espécie de conselheiro para a igreja e para os irmãos da igreja. O interessante é o seguinte, é que tanto para pastor, para presbítero, para bispo, vamos chamar de apóstolo, eu quero entender tem que ser um pastor velho, nada a ver. Como acontece o